Bom dia a todos. Tudo bem? Uma excelente e maravilhosa terça-feira. Que Deus abençoe a todos e também abençoe seus familiares. Para quem estiver aqui em meu canal, assistindo meu vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu me chamo Lucas, eu sou o dono desse canal aqui e todos os dias, ou uma vez por dia podemos dizer, estou aqui com os principais conteúdos do nosso querido futebol. Peço para que assista o vídeo, é importante. Não esqueça do seu like, se eu estiver te ajudando aí, com os principais conteúdos. Divulgue o vídeo com os seus amigos, comenta, deixa a sua opinião, se inscreve se não for inscrito e ative o sininho de notificação. O YouTube sempre vai te notificar com os vídeos novos. Então, vamos para o primeiro tema do dia. Robert Rojas é do Vasco. O Vasco da Gama acertou a contratação do defensor Robert Rojas, junto ao River Plate, clube da Argentina. O jogador chega ao Gigante da Colina por empréstimo, com contrato até o fim da temporada de 2024. Natural de Concepción, no Paraguai, o jogador iniciou a carreira no Guarani, do Paraguai, onde se destacou e foi contratado pelo River Plate. Na Argentina, teve muito sucesso e conquistou títulos importantes, como por exemplo, o bicampeonato argentino, Recopa Sul-Americana, Supercopa Argentina e Copa da Argentina. Também teve uma passagem por empréstimo pelo Tigre, outro time da Argentina. Robert Rojas é o segundo reforço contratado pelo Vasco para a temporada 2024. Além dele, o Cruz Maltino já havia anunciado o João Victor. Começou a sua base pelo Corinthians e também veio do time do Benfica, de Portugal. Agora vamos falar sobre o Corinthians. Félix Torres enfim chegou e foi anunciado. O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro Félix Torres, titular do Equador nas 6 partidas da equipe nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O defensor de 27 anos deixou o Santos Laguna, do México, e assinou o contrato definitivo com o Timão por 4 temporadas. Para contar com o equatoriano, o Corinthians entrou em acordo para cerca de 31 milhões de reais. De acordo com informações divulgadas pelo clube, o Timão comprou 80% dos direitos econômicos do jogador em 6 parcelas que totalizarão 6 milhões e meio de dólares. Uma entrada já foi paga e as outras parcelas serão 2 em 2024, 2 em 2025 e uma em 2026. A multa rescisória é de 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros, ou seja, 531 milhões de reais na cotação atual para o exterior. Vamos falar do Palmeiras, vendeu Kevin e Arthur. Saiba quanto que vai arrecadar o time do Palmeiras. O Palmeiras teve uma semana de negociações bem sucedidas
com as vendas de Kevin para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Arthur para o Zenit da Rússia, respectivamente. A arrecadação cumpre a meta de vendas estabelecida para o ano inteiro, com os quase 80 milhões de reais fixos ofertados por Arthur e mais cerca de 63 milhões de reais por Kevin. O Verdão fechou operações que juntas ultrapassam 140 milhões de reais. Ambas as negociações possuem cláusulas de valores por bônus. Ou seja, se os atletas atingirem metas esportivas por seus novos clubes, as cifras da negociação aumentarão. Pelo futebol de Arthur, o Zenit pagará 15 milhões de euros, 79 milhões e meio de reais, e ainda terá que desembolsar mais 3 milhões de euros, 14 milhões de reais pelas metas. Como o Palmeiras tem 90% dos direitos do jogador, na conversão entraria 72,4 milhões de reais nos cofres do clube que, somados ao bônus, podem se transformar em 86,2 milhões de reais. Já no caso de Kevin, que tem negociação encaminhada com o Shakhtar, a proposta gira em torno de 12 milhões de euros fixos, 64,4 milhões de reais e mais 3 milhões de euros, 16,1 milhões de reais em bônus. Ou seja, é possível que a operação chegue a 80 milhões e meio de reais. Desse montante, o Verdão negocia para ter direito a 70%. Atualmente, 50% dos direitos econômicos de Kevin pertencem ao Palmeiras e o Desportivo Brasil detém a outra metade. Logo, com 70%, o Alviverde fica com 45 milhões de reais fixos e mais 11,2 milhões de reais em bônus por metas, totalizando 56,2 milhões de reais. Em valores fixos, sem bônus, o Palmeiras fica com 117,4 milhões de reais, somando as duas vendas. Se todas as metas forem atingidas, as cifras sobem para 144,7 milhões de reais. Agora, para encerrar o vídeo, vamos falar da Copa São Paulo, encerramento da terceira fase, e hoje que já vamos ter 4 jogos importantes das oitavas de final. Então vamos falar aí da terceira fase. O Taubaté perdeu para o Atlético Guaratinguetá por 1-0. O Coritiba empatou em 0-0 contra o Juventus de São Paulo. Porém, quem classificou nos pênaltis foi o time paranaense, 5-4. Vitória e Ibrachina empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Ibrachina leva melhor, 5-6. Já o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Esfera em 0-0. Nos pênaltis, o time do Botafogo 4-3. Já o Aster Itaquaquecetuba, que havia eliminado o Oeste de Barueri na segunda fase, e o Palmeiras, que havia eliminado o Sport do Recife. Para completar, contra o Oeste, o Itaquaquecetuba venceu por 1-0. O Palmeiras venceu o Sport por 3-1. Porém, Palmeiras, que de 2020 para cá estava invicto, tanto que o Palmeiras campeão em 2022 e 2023, Palmeiras acabou perdendo por 1-0 e está fora da Copinha. Já o Água Santa, mais um que foi eliminado, perdeu para o Santos por 4-2. Já a Portuguesa de Desportos perdeu para o Cruzeiro e a Luz está eliminada, perdeu por 1-0.
Já o Flamengo do Rio de Janeiro tirou o São José do Rio Grande do Sul, vencendo-o por 3-1. E vamos agora falar sobre as oitavas de final. Hoje às 6h30, o Corinthians enfrenta o CRB. O time paulista havia eliminado o Atlético Goianiense por 4-1 e o CRB havia eliminado, o time de Alagoas havia eliminado o Fortaleza por 1-0. Fortaleza, como eu já falei para vocês aqui no vídeo, havia eliminado o Internacional por 4-0 antes de ser eliminado da Copinha. Já às 8 horas da noite, o Novo Horizontino enfrenta o São Paulo. O São Paulo que, porém, havia eliminado a Ferroviária. Já às 9 horas da noite, o jogaço entre Atlético Paranaense e Grêmio. E às 9h40, para encerrar aí os jogos das oitavas de final que já começam hoje. E também para encerrar o vídeo, o jogo entre Ituano e América Mineiro. Bom, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido, espero ter ajudado vocês com os principais temas. Use espaço aí para comentar tudo sobre a sua opinião sobre os temas do canal. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.